Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Já que nós estamos no meio da Semana do Consumidor, que é aquela semana em que a Amazon coloca várias ofertas em seu site, e uma delas é aquela promoção do Kindle Unlimited de 3 meses por R$ 1,99, que eu acho fantástica essa promoção, eu acho que vale muito a pena. Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês alguns livros que estão disponíveis nesse serviço de assinatura que eu já li e gostei bastante. Eu vou deixar, inclusive, o link dessa promoção aqui embaixo no box de descrição, para vocês irem lá conferir e assinarem se assim tiverem vontade. Eu acredito que vai ficar disponível até o dia 15, que é o Dia do Consumidor, que é quando terminam as promoções. Pelo que eu vi, essa promoção também é válida para quem já foi assinante uma vez. Então, se você não está assinando no momento, você consegue assinar de novo. E eu acho que é uma assinatura que vale muito a pena, porque a gente tem à nossa disponibilidade milhões de livros que a gente pode escolher. É como se a gente estivesse pegando emprestado e a gente pode pegar mais de 10 e-books por vez e depois ir trocando conforme a gente termina a leitura. Então eu vou deixar o link que vai direto para a promoção do Kindle Unlimited aqui embaixo. Vou deixar também um link das promoções gerais dessa Semana do Consumidor no site da Amazon. E eu peço que vocês utilizem os meus links, porque isso ajuda bastante aqui o canal. Eu recebo uma pequena comissão e isso contribui aqui pro meu trabalho com Entre Finos e Calhamaços. Eu agradeço muito quem já utiliza. Eu sempre deixo os links de todos os livros que eu comento nos vídeos aqui embaixo no box para vocês terem acesso depois. Então bora lá que eu vou agora recomendar alguns livros que eu já li e outros que eu tenho vontade, que já tá no meu radar para eu pegar emprestado futuramente. Um dos primeiros livros que eu li pelo Kindle Unlimited foi O Peso do Pássaro Morto, da autora nacional Aline Bay. Um livro que eu achei fantástico, foi o livro de estreia da autora e já recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. É uma prosa poética que conta a história de uma mulher dos seus 8 até os seus 52 anos de idade. É uma história que vai falar muito sobre perdas. Ele é um livro curto, mas ele traz uma bagagem pesada de acontecimentos sérios que nos fazem pensar como a vida pode ser difícil para uma mulher que resolve se silenciar. E o legal é que cada capítulo é uma idade dessa personagem e a forma da narrativa é de acordo com a idade que ela tem. Eu achei esse livro fantástico, recomendo demais para vocês. Eu deixei a capa passando na tela para vocês verem. É um livro intenso, impactante. Eu recomendo demais a leitura dele para vocês. Outro romance nacional que eu li é Se Deus Me Chamar Não Vou, da autora Mariana Salomão Carrara. Esse é outro livro que é curto, mas que é recheado de temas sérios. Aqui a história é narrada por uma personagem que tem só 11 anos, é a Maria Carmen. E isso ajuda bastante a história a ser ainda mais fluida, porque é narrado por uma criança. A personagem ela é muito jovem, mas já tem muitas preocupações em sua cabeça. Ela sofre bullying na escola, ela se preocupa com o relacionamento dos pais, com as questões da empresa deles. Então ela vive uma vida solitária e vive criando problemas dentro de sua cabeça, o que a deixa sem esperança e sem muita vontade de viver. É outro livro que eu recomendo bastante e, como eu disse, ele é curtinho, é uma leitura rápida, mas que traz, mais uma vez, essa bagagem pesada de temas sérios. Recomendo para vocês também. Para fãs da Colleen Hoover, tem alguns e-books disponíveis no Kindle Unlimited. Um que eu li foi O Lado Feio do Amor. Gente, esse é um livro que eu acho que é meio polêmico. Muita gente gosta dele, como eu tenho visto, mas eu achei ele muito problemático. Aqui a personagem Tate, ela se muda para casa do irmão e conhece o seu vizinho, o Miles. Logo rola uma atração entre os dois, só que ele propõe que fiquem apenas no sexo. Só que com o passar do tempo, ela acaba se apaixonando e começa a pensar se vai conseguir mesmo manter esse tipo de relacionamento
relacionamento. E o Miles vive em conflito com seus problemas do passado que impedem ele de iniciar um novo relacionamento. Esse foi o primeiro romance que eu li da autora e eu me incomodei muito com o comportamento dos personagens. A Tate, ela se comportava de uma maneira super dependente, ela perdoava super fácil, ela aceitava certos comportamentos do Miles e o modo como o Miles agia com ela, algumas coisas que ele fez, eu achei inaceitáveis. Eu não consegui, apesar do problema que aconteceu com ele no passado, que foi grave, eu entendo isso, mas eu acho que isso não é justificativa de como ele se comportou na história. Então eu achei uma história problemática, mas que foi bem criada pela autora. Muita gente gosta, então eu recomendo que vocês leiam para ter a opinião de vocês também. E se vocês já leram esse livro, comenta aqui embaixo qual que é a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês também acharam, encontraram essa problemática na trama, ou se vocês gostam, deixa aqui nos comentários, tá bom? Outro livro disponível no Kindle Unlimited que eu li é o best-seller Outros Jeitos de Usar a Boca, da autora Rupi Kaur. Gente, eu acho que esse livro ele faz jus à fama. É um livro escrito em forma de poesia que vai falar sobre alguns assuntos como relacionamento abusivo, estupro, valorizar a si mesma, valorizar o seu corpo. Mas apesar desses temas sérios, é uma leitura super fluida e rápida, que eu recomendo muito pra vocês. Gostei bastante desse livro, eu entrei sem expectativas, mas fui bem surpreendida. Então, outro que eu recomendo pra vocês. Outro livro que eu indico que está disponível é O Príncipe Corvo, que é o primeiro da trilogia dos príncipes, escrito pela Elizabeth Hoyt. Ele é um romance de época adulto, ele tem cenas sensuais, então eu indico para maiores de 16 anos. Aqui nós temos uma personagem, Ana, que é viúva, está passando por uma dificuldade financeira, precisa trabalhar, mesmo naquela época em que não era comum mulheres saírem para trabalhar. Ela precisava ganhar dinheiro e foi trabalhar na mansão do Edward, que era o conde de Swarthmore. Logo que eles se conhecem, eles sentem uma atração e um desejo um pelo outro. A Ana resolve então seguir o conde até um bordel e se passa por sua amante por uma noite, sem que ele soubesse que era ela. Eu gostei desse romance, a autora criou dois personagens bem interessantes. A história é narrada pelos dois, o que deixou a leitura mais descontraída, porque os dois são bem diferentes. E o mais legal é que a mocinha que a autora criou, ela é forte com atitude, apesar de se passar numa Inglaterra do século XVIII. Então, outro romance que eu indico pra vocês. Mais um romance, dessa vez contemporâneo, é Casada até Quarta, da autora Catherine Bybee. Não sei se é assim que se pronuncia. É um romance bem leve, que proporciona uma leitura bem descontraída e rápida. Ótimo pra sair de uma ressaca literária. Faz parte de uma série, mas eu só li esse e ele é uma história fechada. Eu acho que dá pra você ler somente um deles. Os outros, eles vão contar histórias sobre outros personagens. Aqui a história também é narrada pelos dois personagens. O personagem masculino, Blake Harrison, que é o Duque de Albany, precisa encontrar uma mulher para se tornar sua esposa logo, antes de completar 36 anos de idade. Só assim ele consegue garantir a herança farta que o seu pai lhe deixou. Porém, ele não quer um relacionamento amoroso, então ele procura uma mulher numa agência e lhe propõe que seja sua esposa por 12 meses. Essa mulher acabou sendo a Samantha Elliott, a dona da agência, e eles precisam fingir diante de todos, dos amigos, da família, da mídia. Só que isso acaba mudando conforme o tempo passa, eles acabam se envolvendo e acaba saindo um pouco do combinado. É aquele tipo de clichê romântico que a gente adora. Agora, um livro de não ficção que eu recomendo demais pra vocês é Roube como um Artista, do autor Austin Kleon. Acho que todos deveriam ler esse livro, gente. Ele é um livro sensacional, que vai dar muitas dicas sobre criatividade. É um livro curtinho, com textos curtos, tem algumas ilustrações também. E a gente aprende durante a leitura várias lições e sai cheio de dicas, que ele transmite uma mensagem que para você conseguir ser ou fazer algo, basta você ir lá e começar.
Eu amei demais, é um livro curtinho, como eu falei, e ele tem outros nesse mesmo estilo, que agora eu não me lembro muito bem os temas, mas que eu tenho muita vontade de ler os outros. No Kindle Unlimited só tem esse disponível, mas os outros já estão na minha wishlist, já tô de olho neles pra comprar, porque eu gostei bastante das palavras do autor, das mensagens que ele transmitiu. A gente sai de lá com vontade de criar, com vontade de fazer as coisas. Então é um livro que ajuda na autoestima e na criatividade. Então eu recomendo bastante para vocês. E também é um best-seller, então é uma boa indicação. Os dois próximos livros que eu vou falar são também os primeiros volumes de duas séries que também fizeram bastante sucesso. Um deles foi Estilhaça-me, que é uma fantasia escrita pela autora Tahereh Mafi. A história se passa diante de um cenário em que o mundo está destruído, a população perdeu seus direitos, raciona a comida, os animais são envenenados e o restabelecimento surge com a promessa de melhorar isso. Mas o seu jeito de fazer talvez não seja o mais ideal. E nesse mundo distópico vive a Juliette, uma menina de 17 anos que nasceu com um superpoder. Ela não pode tocar ou ser tocada por ninguém, que a pessoa morre. Por causa desse dom, ela ficou trancada numa cela por mais de 200 dias, sem falar com ninguém. A todo momento ela se sente um monstro, porque ela não quer machucar ninguém. Até o dia em que o Adam aparece em sua cela. É uma série que eu acho que tem 6 livros, quer dizer... Continua sendo lançado alguns até hoje, mas acho que são contos extras, não sei dizer agora ao certo. Eu gostei bastante dessa história. Ainda só li esse primeiro volume, já tenho o segundo no Kindle e pretendo continuar. Pra quem gostou, por exemplo, de Divergente, talvez goste bastante dessa série. Então eu recomendo pra vocês também essa série de fantasia. Outro livro de fantasia que também tá disponível e que eu até comentei com vocês no vídeo anterior em que eu indico autoras mulheres. Se vocês não assistiram esse vídeo, que tá bem legal, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem depois. É Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabataria, que é o primeiro volume dessa série de 4 livros. É uma história que eu também adorei. Aqui traz a personagem Laia, que mora com seus avós e seu irmão mais velho. Eles vivem num mundo em que o Império Marcial domina a sociedade. Eles não enfrentam o Império porque eles sabem o que pode acontecer. Porém, quando seu irmão é capturado e preso, assim ela decide agir como espiã dentro do Império para conseguir resgatar o seu irmão com vida. E é aí que ela conhece o Elias, que apesar de ser um soldado da academia, o que ele mais quer é ter liberdade. E aí a vida dos dois acabam sendo interligadas e eles percebem que eles podem fazer algo para mudar o destino do próprio Império. Então é um livro que eu indico bastante para vocês. Eu adorei. Tenho, como eu falei pra vocês naquele outro vídeo, tenho os outros livros da série já na estante pra continuar e pretendo ler todos eles ainda esse ano. Agora, gente, um dos livros mais aterrorizantes que eu já li até hoje foi o Quarto 502, da autora nacional Mia Sardini. Essa história, ela é baseada em fatos reais que aconteceram num sanatório nos Estados Unidos, construído para tratar vítimas de tuberculose. E esse sanatório é considerado até hoje um dos lugares mais assombrados do mundo. A história, ela é narrada pela Mary Ann, que é a chefe de enfermagem da ala infantil do sanatório, precisando lidar com questões particulares, como uma gravidez inesperada. A enfermeira precisa enfrentar o caos que essa doença está causando no hospital superlotado e, fora isso, ela precisa enfrentar também acontecimentos estranhos no quarto 502. Gente, esse livro... vocês podem ver pela capa que eu deixei passando aí. Pela capa já dá pra sentir quão sombria é essa história. Tiveram alguns momentos que eu senti medo, preciso confessar. Então eu recomendo bastante para fãs do gênero terror. Eu podia continuar indicando aqui muitos outros livros que eu já li do Kindle Unlimited pra vocês, mas esse vídeo ia ficar gigantesco. Então eu resolvi indicar esses 10 que, como vocês podem ver, são de gêneros bem variados. Então tem todo tipo de livro disponível no Kindle Unlimited pra vocês, de todos os gêneros possíveis. Mas eu vou falar alguns que eu separei aqui, que tá no meu radar, que eu pretendo ler também, que são Flores para Algernon, do
autor Daniel Keyes, que muita gente elogia e tenho muita curiosidade para ler. Ele já tá inclusive no meu Kindle, eu já peguei para ler. Confissões, da autora Kanai Minato, que é um suspense que envolve crime e vingança, também me chamou a atenção. Também já tá no meu Kindle pra ler. Um Tom Mais Escuro de Magia, que é o primeiro volume da série da Vi Schwab, também tá aqui no meu radar, que tá disponível, que eu acho que deve ser interessante. Tem um livro da Brittany C. Cherry, que é A Chama Dentro de Nós. Eu ainda não li nada dessa autora. Eu tenho vergonha, que eu comprei no meu Kindle. Então, esse é outro que eu tenho interesse em ler depois. Tem outro de suspense aqui, que eu já separei. As 220 Mortes, da Laura Lins, também me parece interessante. Sangue na Neve é outro livro de suspense, agora de uma autora que eu escuto muito bem falar, que é a Lisa Gardner. Tenho bastante curiosidade de conhecer a sua escrita, então eu já separei aqui. Eu tô olhando na minha lista, gente, porque eu criei uma lista de desejos em que eu já deixei separado vários livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited para eu me lembrar, e depois quando eu for selecionar um livro novo para passar para o meu Kindle, eu vejo nessa lista que eu já tinha predefinido. Eu acho que fica mais fácil, né? Porque a gente acaba esquecendo, são muitos livros. Então, por isso que eu tô olhando aqui para baixo, que eu tô com a minha lista aberta. E eu coloquei vários nessa lista. Eu tô lendo só os títulos que eu acho que são mais conhecidos. Tem o Clã dos Magos, que faz parte da trilogia do Magro Negro, o livro 1. Tem outro da Brittany C. Cherry que eu separei aqui, que é O Ar que Ele Respira. Tem um que eu escutei a Kabuki falando sobre ele aqui no YouTube, que é A Desconstrução, da Mara Dyer. Também faz parte de uma série, se não me engano, que eu achei interessante. Tem alguns livros da Catherine Ryan Hyde que eu separei aqui em inglês para treinar o inglês e para ler outras histórias dessa autora que eu aprendi a gostar. Tem vários, gente, vários que eu selecionei. Tem uns aqui que são de não ficção, que falam sobre leitura. Eu nem sei quantos livros. Eu tenho esse costume de criar listas de desejos gigantescos, né? Independente de ser do Kindle Unlimited ou os que eu pretendo comprar futuramente. Como vocês podem ver, eu deixo a minha wishlist aqui embaixo. Vocês podem ir lá conferir depois para vocês verem como é uma lista quilométrica mesmo. Então, conforme eu vejo que um livro novo passou a ficar disponível no Kindle Unlimited, eu já vou lá, se me interessa, eu já coloco nessa lista para eu não esquecer. Gente, como eu falei, é um serviço que eu indico bastante para vocês. Vocês puderam ver que são livros de vários gêneros, tem livros de autores bem conhecidos, outros nem tanto, mas que eu vejo como uma oportunidade da gente conhecer. E vocês não precisam ter Kindle para assinar o Kindle Unlimited. Vocês podem ler esses livros num tablet ou no celular, no computador, enfim. Então, eu recomendo demais a assinatura desse plano para vocês e aproveitem. Se vocês acharam interessante, eu acredito que a promoção fica até o dia 15, não tenho certeza. Então, acessem o link o quanto antes, assim que vocês virem o vídeo, para ver se ainda tá valendo a promoção de R$ 1,99 por 3 meses. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado da proposta desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Eu estou com uma meta de chegar a 1000 inscritos ainda nesse ano. Então, me ajudem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos e familiares para eles ficarem sabendo do Entre Finos e Calhamaços e também para ficarem sabendo dessa promoção. E utilizem os meus links, por favor, para me ajudar, tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.